Olá, eu sou a Marilane Teixeira, sou economista, filiada ao PT, militante feminista, professora, pesquisadora, assessora sindical e tenho dedicado boa parte do meu trabalho a estudar o tema das relações de trabalho e gênero. Então a nossa conversa hoje vai ser sobre a Previdência Social, ou seja, sobre o sistema de seguridade social no Brasil. Nós vamos começar conversando um pouco sobre como se estruturou esse sistema historicamente. Vamos falar de como esse sistema permitiu que se inserisse um número muito grande de pessoas para ter acesso aos benefícios e ao sistema de seguridade social, especialmente as mulheres, e falar um pouco do que representa hoje o projeto de reforma da Previdência para a sociedade brasileira e em especial para as mulheres, o que esse retrocesso significa para uma perspectiva de garantir o mínimo de civilidade e de cidadania para as pessoas, especialmente para as mulheres, fortemente ameaçadas então pelo projeto. Vamos começar a falar um pouco então sobre o sistema de seguridade social. Vocês certamente já leram muito sobre isso. Quando estiverem em contato com essa aula já terão inclusive acesso a muita bibliografia que nós vamos disponibilizar, mas sempre é importante recuperar essa ideia de que o sistema de seguridade social no Brasil ele foi consolidado a partir da Constituição de 88. Então ele está montado a partir de um tripé que é a assistência, a previdência e a saúde. E na Constituição de 88 você integrou o sistema de seguridade social vários sujeitos sociais que estavam fora desse sistema. Vou dar um exemplo muito simples que é o caso do trabalhador e da trabalhadora rural que foram integrados ao sistema de seguridade social e que não tinham esse direito antes da Constituição de 88. Bom, para assegurar o sistema de seguridade social, que ele possa ser ampliado e ter acesso ao conjunto da sociedade, conjunto da classe trabalhadora, fez também ajustes na Constituição de 88 que diz respeito à forma de sustentação do sistema, o que a gente chama das receitas. Então, e na Constituição de 88 foi, desta forma, criado várias contribuições patronais para dar sustentação ao sistema, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, o COFINS, que é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Além disso, tem as contribuições que são oriundas dos próprios trabalhadores e trabalhadoras, tanto aqueles que estão no regime geral da Previdência Social, como no regime próprio da Previdência Social, que no caso são os servidores públicos, e a contribuição patronal para o regime geral da Previdência Social, que corresponde em torno de 20% sobre a folha de pagamento. No caso do regime geral, a contribuição do trabalhador da trabalhadora corresponde de 8% a 11% sobre o seu salário. Além disso, o sistema de seguridade social também complementa a receita a partir de outras fontes, como jogos lotéricos, etc. Bom, esse conjunto de contribuições, a gente chama que são arrecadações próprias para assegurar o sistema de seguridade social, ela é mais do que suficiente para sustentar o sistema de seguridade social no Brasil. O que ocorre é que desde os anos 90, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, uma parte desse recurso ele foi desviado, que a gente chama de desvinculação das receitas da União, DRU, 20% da arrecadação para gastos dentro da máquina pública para outras finalidades. E recentemente, em 2016, no governo Temer,
se retirou mais 10% desse recurso. Ou seja, desde os anos 90, que 20% das contribuições para a Seguridade Social já estão sendo desviadas para outras finalidades, ampliando em 2016 para 30%. Bom, a primeira questão que eu acho que é importante a gente destacar aqui, que o sistema de Seguridade Social, então, ele ajuda, no Brasil é um dos mais modernos no mundo. Ele, inclusive, é objeto de estudo em vários países, inclusive entre os próprios países desenvolvidos, pela sua amplitude, pela sua abrangência. E o sistema de Seguridade Social no Brasil, em especial a Previdência Social, ela contribui para poder, de alguma forma, corrigir as distorções oriundas no mercado de trabalho. E aí nós vamos entrar no tema de o que a Previdência tem a ver com o tema das mulheres deste curso. Se nós observarmos, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que as pessoas podem se aposentar, solicitar o seu benefício, seja por idade, seja por tempo de contribuição. A maior parte dos países é através da idade mínima, e alguns poucos países, o Brasil está entre eles, você pode combinar ou tempo de contribuição ou idade mínima. Além disso, ainda em 2015, no governo Dilma, se introduziu a fórmula do 85-95. Então, quando se somar 85 anos, somando a idade com tempo de contribuição para as mulheres, desde que as mulheres tenham pelo menos 30 anos de contribuição, e no caso dos homens, 95, somando o tempo de contribuição de 35 anos mais a idade, já podem solicitar o seu benefício, garantindo a integralidade desse benefício com base nos 15 últimos anos de contribuição, expurgando os 20% menores contribuições, ou seja, com base nas 80% maiores contribuições. Bom, então o que está sendo desmontado? Está sendo desmontado esse modelo. Primeiro, porque no caso das mulheres, que as mulheres podem se aposentar quando atingirem 60 anos de idade, desde que tenham comprovado 15 anos de contribuição, ou seja, 180 meses. Para os homens, 65 anos de idade, também comprovado 15 anos de contribuição, ou, no caso das mulheres, 30 anos de contribuição, independente da idade, e os homens, 35 anos de contribuição, independente da idade. Então, por que esse sistema ele corrige uma distorção no mercado de trabalho? Bom, observem bem que eu estou falando do regime geral da Previdência Social, porque quando a gente vai falar do regime próprio da Previdência Social, há regras específicas diferenciadas em relação ao regime geral da Previdência Social. No regime geral da Previdência Social estão incluídos os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais, com uma particularidade. No caso dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, as mulheres se aposentam por idade, 55 anos, e os homens também por idade, 60 anos de idade. 99% dos benefícios do trabalhador e da trabalhadora rural, eles oscilam entre, no máximo, até um salário mínimo. O trabalhador e trabalhadora rural, então, não conta o tempo de contribuição, mas conta a idade. E havia, no projeto inicial de reforma da Previdência, uma proposta de alterar e igualar as condições do urbano e rural. Isso depois houve um recuo, na comissão especial que tratou da reforma da Previdência. Isso a gente pode abordar um pouco mais à frente. Vamos retomar agora essa ideia de por que é importante e por que esse sistema atual ele é fundamental, porque ele inclui uma parcela importante da sociedade que é excluída do regime geral, que são as mulheres.
Porque as mulheres, 2/3 das mulheres que acessam o benefício no Brasil hoje é por idade e não por tempo de contribuição. As mulheres não conseguem contribuir durante 30 anos. Isso não significa que elas não tenham trabalhado durante 30 anos. Muito pelo contrário, a maioria delas trabalhou 30, 35, até 40 anos ou mais. O problema é que não conseguem comprovar tempo de contribuição. Por quê? Porque as mulheres têm uma série de especificidades que estão associadas a, inclusive, o debate que vocês já tomaram conhecimento, já fizeram anteriormente, que é todo o tema da responsabilidade com o cuidado da casa, com os afazeres domésticos, com a reprodução social. A divisão sexual do trabalho extremamente perversa e adversa para as mulheres, que imputa às mulheres as responsabilidades sobre a reprodução familiar e sobre os cuidados com a família, a discriminação que as mulheres sofrem no mercado de trabalho. Então, as mulheres ingressam muito cedo no mercado de trabalho, geralmente em condições muito desfavoráveis, muitas vezes no trabalho por conta própria, na informalidade. Elas muitas vezes são forçadas a interromper a sua vida laboral por conta da maternidade. Elas retornam ao mercado de trabalho e quando termina a licença maternidade, elas são demitidas, são dispensadas sem nenhuma justificativa, muitas vezes pelo temor de que essas mulheres, ao terem feito uma opção pela maternidade, vão priorizar a maternidade em detrimento do trabalho. Então vão ser relapsas, vão ser irresponsáveis, vão se afastar com frequência, porque são as principais responsáveis pelos cuidados. Então passam a ser trabalhadoras funcionárias que não têm mais o empresário, o empregador, não tem mais interesse por essas mulheres. Não vão poder realizar horas extras, não vão poder ter disponibilidade para viagem, vão se ausentar com frequência para levar filhos à escola, ao médico, enfim. Então, vamos dizer, esses preconceitos que são decorrentes de uma sociedade onde as relações patriarcais são muito fortes e onde as atribuições e as responsabilidades familiares ainda são, vamos dizer, definidas como sendo atribuições unicamente das mulheres. Essas mulheres têm um outro componente muito forte também, que faz com que essas mulheres, quando retornam ao mercado de trabalho, muitas vezes são forçadas a buscarem trabalhos próximos de sua casa, a trabalhos em que elas possam conciliar a dinâmica do trabalho produtivo com o trabalho reprodutivo, ou seja, o trabalho no mercado de trabalho com os afazeres domésticos, porque falta cuidado, falta políticas públicas, principalmente cuidados. Nós temos um déficit de creches no Brasil que é gigantesco. Ele estava sendo superado, compensado na última década no governo Lula e Dilma, com uma política importante, acelerada de construção de creches no âmbito dos municípios. Essa política foi totalmente interrompida a partir de 2016. Então, essas mulheres, elas são forçadas a buscar trabalhos informais para poderem conciliar com essa dinâmica, né, do trabalho doméstico. O que ocorre é que essas mulheres, então, se ingressam no mercado de trabalho em condições mais favoráveis, justamente pela dificuldade de compatibilizar a dinâmica do trabalho produtivo e reprodutivo, e isso vai ter um impacto muito forte no debate sobre a previdência social, porque essas mulheres não vão conseguir reunir o tempo de contribuição necessária para poder acessar o benefício por tempo de contribuição e, portanto, a opção principal delas vai passar a ser o acesso à contribuição, ao acesso ao benefício a partir da idade mínima, que no caso é 60 anos de idade. Pois muito bem,
Essas mulheres, quando chegam aos 60 anos e conseguiram no máximo contribuir com 15 anos, elas vão ter acesso no máximo a um benefício que vai em torno de 1 a 1,5 salários mínimos. A média dos benefícios recebidos pelas mulheres no ano de 2019, nos primeiros meses, era de R$ 1.133. É um valor pouco maior do que o salário mínimo. Nós temos dados que indicam, por exemplo, vamos pegar o caso da trabalhadora doméstica. Nós temos quase 7 milhões de mulheres trabalhando como empregada doméstica no Brasil. Hoje, 75% não contribui com a Previdência Social. Nós tivemos um conjunto de direitos que foi assegurado a partir de 2015 para a trabalhadora doméstica, a partir da PEC das domésticas, depois a regulamentação dos seus direitos, mas isso não implicou necessariamente, não representou necessariamente uma maior inserção dessas mulheres em condições mais favoráveis, evidentemente porque nós temos também um quadro de crise que se acentuou muito a partir de 2016 e muitas dessas trabalhadoras que trabalhavam como mensalistas tiveram um retrocesso na sua condição de trabalho e passaram a ser diaristas e, portanto, sem acesso ao mercado de trabalho mais regulamentado e mais protegido e, portanto, sem contribuição com a Previdência Social. Neste caso, nós temos, a maioria absoluta dessas mulheres são mulheres negras. Então, nós chegamos a um quadro, no final de 2018, em que 44%, por exemplo, dos homens negros no Brasil que estão ocupados não contribuem com a Previdência. As mulheres negras correspondem a 40%. Então, para cada 10 mulheres negras no mercado de trabalho hoje, 4 não contribuem com a Previdência. No caso das mulheres brancas, para cada 10 mulheres brancas, 3 não contribuem com a Previdência. Inclusive, um dado muito próximo ao dos homens brancos, que também é em torno de, para cada 10, 3 não contribuem com a Previdência. Então, ao possibilitar que as pessoas tenham acesso à Previdência, acesso ao benefício por idade, se garante que as pessoas que trabalharam a vida toda, mas que tiveram que enfrentar esse problema da intermitência no mercado de trabalho, essa transição entre trabalho informal, trabalho por conta própria e desemprego, não podemos nos esquecer que o desemprego hoje ele atinge mais de 13 milhões de pessoas, a maioria são mulheres e dentre as mulheres, 2/3 das que estão desempregadas hoje são mulheres negras e é um emprego prolongado, não é um desemprego transitório, é um desemprego que se prolonga por 1, 2 anos, ou seja, é um período em que essas pessoas ficam sem contribuir com a Previdência. Então, e aí nos remete para um debate muito importante. Bom, para que serve e para quem se beneficia da reforma da Previdência? Então, objetivamente, não é a maioria da classe trabalhadora, porque, primeiramente, esse projeto de desmonte, a primeira coisa que ele faz é acabar com a possibilidade de que as pessoas, que a classe trabalhadora, possa se aposentar ou por idade ou por tempo de contribuição. Na verdade, ele impõe um tempo de contribuição, no caso dos homens a idade mínima, no caso dos homens 65 anos, no caso das mulheres 62 anos. O tempo de contribuição é apenas uma variável de ajuste para estabelecer qual vai ser o valor do benefício. Muito bem, então significa que uma mulher que eventualmente começou a trabalhar com 20 anos de idade, que teve a oportunidade de trabalhar durante toda a sua vida com carteira de trabalho assinada, com 30 anos de contribuição ela vai estar em torno de 55 anos de idade. Bom, nas regras atuais, ela já poderia se aposentar. Uma maior parte, inclusive, trabalha em condições muito
insalubres, em trabalhos que exigem um esforço físico muito grande. Trabalho na indústria, por exemplo, na indústria química, numa indústria metalúrgica, numa indústria de confecção, de vestuário, ou numa indústria de transporte, ou no comércio, muitas vezes é submetida a condições de trabalho muito degradantes, trabalha aos sábados, aos domingos, trabalha de pé, com um intervalo muito reduzido, e agora, ainda com a reforma trabalhista, a possibilidade de flexibilizar o intervalo entre a jornada para em torno de 30 minutos. Então, essa pessoa, depois de 30 anos de trabalho, quando ela chega aos 55 anos, ela está em condições muito precárias. O problema é que com a reforma da Previdência, esta mulher que contribuiu durante 30 anos, começou a trabalhar aos 20 anos de idade, que poderia se aposentar aos 55 anos, ela vai ter que trabalhar durante mais 7 anos, porque ela só vai poder se aposentar quando ela atingir os 62 anos de idade. Então, ou seja, ela vai ampliar o tempo dela de contribuição de 30 para 37 anos. Conforme as novas regras que estão sendo propostas pela reforma da Previdência, as mulheres precisam, para ter acesso ao benefício integral, no mínimo 35 anos de contribuição. No caso desse nosso exemplo, esta mulher terá trabalhado, inclusive, para além dos 35 anos de contribuição, ela terá trabalhado 37 anos de contribuição. Nós estamos tratando, inclusive, de um exemplo de uma mulher que começou a trabalhar aos 20 anos. Agora, a gente sabe que a maioria da classe trabalhadora começa a trabalhar menos, começa a trabalhar, muitas vezes, ainda como menor aprendiz, com 14 anos de idade. E estas, inclusive, vão ser as maiores prejudicadas, porque quando elas vierem trabalhar, por exemplo, no caso das mulheres com 62 anos e os homens com 65 anos, pegando um exemplo, se começou a trabalhar com 14 anos de idade, no caso dos homens, terá trabalhado por um tempo de 51 anos, quando que o tempo de contribuição para poder ter o acesso ao benefício integral é de 40 anos. Então, na verdade, terá trabalhado por mais 11 anos sem que isso represente absolutamente nenhum benefício adicional, diferente se ele tivesse, por exemplo, se aposentado com 40 anos ou com 51 anos, da mesma forma em relação às mulheres. Um outro detalhe muito importante que também afeta a todos, mas especialmente as mulheres. É muito comum a gente escutar das pessoas que, bom, se houver uma reforma da Previdência, da forma como está sendo proposta e nos termos em que foi aprovado na Câmara recentemente, agora no segundo turno, e foi encaminhada para o Senado, não compensa mais contribuir com a Previdência Social. Então, é melhor fazer um fundo particular, pessoal, uma caderneta de poupança, entrar para um regime de capitalização privado. Bom, o problema é que o sistema de seguridade social no Brasil, vocês se lembram, nós começamos a falar sobre isso, ele sustenta-se a partir da Previdência, da assistência e da saúde. Vamos começar pela Previdência. Quando nós contribuímos mensalmente de 8% a 11%, não é só para assegurar um benefício quando nós atingirmos a idade mínima ou o tempo de contribuição mínimo. Ele nos acompanha a vida inteira. Porque, por exemplo, se nós tivermos que, por algum motivo, nos afastarmos do trabalho, seja por uma doença, seja por um acidente que pode ocorrer no ambiente de trabalho, mas também pode ocorrer fora do ambiente de trabalho, e fomos forçados a nos afastar por um período de trabalho. Quem é que assegura o pagamento do benefício durante esse período de afastamento? É o INSS. Uma mulher, licença maternidade. Em dezembro de 2018, 50 mil mulheres estavam afastadas pela licença maternidade.
Ou seja, se a licença maternidade foi excluída, porque se nós aderirmos a um sistema, por exemplo, de capitalização, um regime de capitalização privado, como estava sendo proposto pelo ministro da Fazenda, o Guedes, o que vai acontecer é que as mulheres pensar duas vezes se realmente vão ter filhos, porque se não vai poder ter acesso ao benefício da Previdência Social, o afastamento pela licença maternidade, por que vai ter filhos? Como vai se garantir durante o período que estiver afastada? Então, todas são questões que a gente precisa destacar e precisa ser objeto de reflexão quando se propõe um desmonte da Previdência Social da forma como está sendo proposto, sendo conduzido por este governo. O segundo aspecto é assistência. Nós temos mais ou menos em torno de quase 5 milhões de pessoas no Brasil, em torno de 2,5 milhões que se beneficiam de um salário mínimo a partir dos 65 anos de idade e que fazem parte de famílias que têm uma renda per capita inferior a R$ 250 por pessoa. A maioria, quase 60%, são mulheres que acessam esse benefício. Da mesma forma que mais ou menos em torno de 2,5 milhões de pessoas recebem um benefício de um salário mínimo porque apresenta algum grau de deficiência que impede que essas pessoas possam realizar alguma atividade laboral. Esse percentual é um pouquinho maior para os homens do que para as mulheres. Só que, por detrás dessas pessoas com algum grau de deficiência tem uma mulher. Uma mulher que muitas vezes teve que abandonar uma atividade laboral, teve que se integrar num trabalho informal, num trabalho por conta própria, para poder assegurar o cuidado dessa pessoa com deficiência. Normalmente é um filho. Muitas vezes essas mulheres foram simplesmente abandonadas porque os seus companheiros, incapazes de lidar com um filho com um grau de deficiência, abandonaram a família e essas mulheres são forçadas a ter que lidar com a situação sozinhas, absolutamente sozinhas e tendo que tratar de todo o sustento da família, muitas vezes de outros filhos, porque normalmente são famílias pobres e são famílias em que as mulheres são as principais provedoras. Muito bem. Então, na reforma da Previdência está sendo proposto reavaliar o grau de deficiência dessas pessoas a partir de enfim, passar por uma certa avaliação psicossocial para reconsiderar a possibilidade de reinserção dessas pessoas no trabalho. Bom, e um outro aspecto que também foi incluído na reforma da Previdência, que é extremamente perverso e que diz respeito às mulheres, que é o benefício para a pensão por morte. Foi aprovado que o benefício corresponde a 60% do salário, no caso do cônjuge, né? Nesse caso, a gente pode falar que as principais beneficiadas pela benefício, a pensão por morte, são mulheres, majoritariamente são mulheres, e esse benefício ele pode corresponder a um valor inferior a um salário mínimo, porque ele corresponde a 50% do valor do benefício na ativa. Então, ou seja, se o parceiro ou a parceira recebiam em torno de um salário mínimo, quando estavam na ativa, esse valor pode cair então pela metade. Então é admitida a possibilidade de que a pensão por morte possa representar um valor inferior a um salário mínimo, o que significa um processo de empobrecimento maior e de miserabilidade para uma parcela da classe trabalhadora, dessas mulheres que muitas vezes estavam incorporadas em trabalhos informais, em trabalhos precários, e que pela ausência de um companheiro vão ter que se sobrecarregar, muitas vezes com filhos menores ainda,
inferiores à idade de 21 anos. No caso, na presença de filhos inferiores à idade de 21 anos, se acrescenta mais 10% para esse valor desse benefício. Então, enfim, esse conjunto de retrocesso que representa a aprovação da Previdência Social nos termos que está sendo proposto pelo governo tem um impacto muito grande sobre a classe trabalhadora, mas sobretudo sobre as mulheres, que vão ter a idade mínima aumentada, que vão ter o valor do benefício reduzido, porque tem um aspecto central dessa reforma que é ampliar, então, prorrogar o tempo, a idade mínima para o acesso ao benefício, mas principalmente diminuir o valor do benefício. Porque mesmo se as mulheres atinjam 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição, o cálculo para o recebimento do auxílio é com uma base na média dos 15 anos de contribuição e a partir daí você faz um cálculo de 60% desse valor, ou seja, se as mulheres hoje recebem em torno de R$2.000, a média dos últimos 15 anos foi em torno de R$1.500, o cálculo vai ser 60% sobre os 1.500, ou seja, vão ser R$900. É menor, inclusive, que o valor de um salário mínimo. Então, se ela tem um salário hoje em torno de R$2.000, se ela requerer os benefícios a partir da idade mínima de 62 anos e comprovar apenas 15 anos de contribuição, com esse valor, ela vai receber em torno da metade do valor que ela receberia na ativa. Então, é um processo de empobrecimento, de pauperização da classe trabalhadora e, na medida que a idade avança, a gente pode demonstrar, principalmente para as mulheres, que o valor do benefício ele não se altera para maior, ele não acrescenta, muito pelo contrário. Quanto maior a idade, hoje os dados já mostram isso, das mulheres, menor é o valor do benefício recebido. Bom, então, eu espero que tenha, com esses elementos todos, conseguido trazer um debate importante para nós, um debate não só, ele não é conjuntural, né, porque o tema da Previdência hoje está em pauta, né, está em destaque, mas principalmente refletir sobre como isso impacta na vida das mulheres, porque a alteração nas formas de acesso ao benefício, sem dúvida nenhuma, vai impactar sobremaneira as mulheres, porque na medida em que reduz os benefícios para o conjunto da classe trabalhadora, para o conjunto das pessoas mais idosas, também vai representar um menor acesso a uma série de políticas públicas, mas também de acesso a medicamentos, acesso a produtos e serviços que você pode adquirir no mercado que não vai ser possível porque o valor do benefício eles reduz e, portanto, uma sobrecarga maior sobre as mulheres no ambiente das famílias, no ambiente da casa, no ambiente doméstico e que vai sobrecarregar especialmente as mulheres, não só com o tema dos cuidados, mas com toda a lida dos afazeres domésticos e que ainda pela essa desigual divisão sexual do trabalho, uma responsabilidade exclusiva ou, para dizer, unicamente das mulheres. Bom, eu agradeço demais a atenção de vocês, espero que a aula tenha ajudado e os materiais que estão sendo disponibilizados para essa aula, eles ajudam a aprofundar esse tema e essa abordagem da Seguridade Social de uma forma geral, mas principalmente aquelas bibliografias que fazem um destaque especial para os efeitos das mudanças que estão sendo propostas na Seguridade Social para as mulheres. Obrigada a todas.